vamos falar sobre mais características, sintomas que indicam que a criança está sendo vítima de abuso sexual ou qualquer outro tipo de abuso. Vamos lá? Isso é muito importante. A suspeita de que uma criança possa estar sendo sexualmente abusada deve ser sempre investigada cuidadosamente, por mais difícil que seja, pois isso certamente vai afetar e muito a vida da criança e da família como um todo. Observamos que a violência sexual contra a criança e qualquer tipo de violência, infelizmente, ocorre em todos os grupos sociais e se caracteriza quando uma criança ou adolescente é usado como gratificação sexual por um adulto ou um adolescente mais velho, através do uso da violência física, coação ou abuso de confiança. Frequentemente, o agressor, dolorosamente, é um membro da família ou responsável pela criança, alguém que ela conhece, no qual confia e com quem muitas vezes tem uma estreita relação afetiva. Normalmente, esse abuso ele fica cercado de um complô, de silêncio, pois isso é um ato que envolve medo, vergonha, culpa e desafia tabus culturais, a sexualidade, inclusive a da criança, e aspectos de interdependência. O silêncio é uma covardia, o silêncio é uma tentativa de preservar a família, evitando se dar conta da contradição que existe entre o papel de proteção esperado da família e a violência que nela se dá. Em muitos casos, o silêncio e a negação caminham juntos. Isso é uma vergonha para você, pai e mãe, que percebe e não vai atrás. Como é que você permite que aconteça isso com seu filho e não vai investigar se é fato ou não? Comportamento mais frequente observado nas crianças que são abusadas sexualmente são: primeiro, a criança fica extremamente submissa, ela tem medo, então ela não se projeta. Crianças extremamente agressivas e antissociais. Crianças muito amadurecidas para a idade. Crianças com brincadeiras sexuais persistentes, exageradas e inadequadas. Crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e dela saem muito tarde, num esforço inútil de escapar da volta para casa ou para o lugar onde ela está sendo abusada. Criança com fraco ou nenhum relacionamento com seus pares e com imensa dificuldade de estabelecer vínculos de amizade e com falta de participação nas atividades escolares e sociais. A criança com dificuldade de concentração na escola, em alguns casos, criança com queda repentina no desenvolvimento escolar, criança com total falta de confiança nas pessoas, em especial nas pessoas com autoridade, criança com medo de adultos do sexo oposto ou não, crianças com comportamento aparentemente sedutor, com pessoas adultas do sexo oposto ao seu, que a gente acha, ai que bonitinho, não é bonitinho, não é, isso é errado, isso é um traço que você tem que prestar atenção. Crianças que fogem de casa, crianças com séries de alterações no sono, como em geral os abusos são feitos na cama, se estabelece o medo de dormir ou de deitar e sofrer um ataque. Crianças com depressão clínica, crianças com ideias suicidas, criança com comportamentos de automutilação, crianças com imensos sentimentos de culpa em relação a tudo. Quando o abuso sexual é feito por meio de incesto, então, ele é bem mais profundo e traumático, pois de forma mais contundente eles ficam marcados como abandono, se sentem traídos. E a traição por quê? Porque a criança foi negado um direito inerente, o amor e a confiança. As consequências disso são o emocional devastado, destruído, uma autoimagem destruída e uma profunda dificuldade em estabelecer relações de respeito e admiração e confiança no futuro com essas pessoas. Geralmente, os homens que cometem incestos, eles tiveram uma infância marcada por privações emocionais muito sérias,
morte, doenças, abandono, enfim, situações graves, mas que não justifica. Crianças mais velhas são menos facilmente abusadas, pois são mais fortes, maiores e podem revelar tais abusos, né? As pessoas que foram abusadas na infância chegam à idade adulta sem os benefícios da infância, a criança morre na sua essência. Muitas delas se tornam mulheres que acabam por repetir o padrão de suas mães, casando com homens violentos e abusivos, porque em algum momento ela viu isso na vida dela. E em geral se tornam pessoas cronicamente deprimidas. Gente, é muito triste. A estratégia do abuso sexual de criança pode ser dividida em 5 fases. Isso é importantíssimo. A primeira fase, fase do envolvimento. Segunda fase, fase da interação sexual. Terceira fase, a fase do sigilo, né? A quarta fase, a fase da revelação. A quinta fase, a fase da repressão. O agressor geralmente faz com que a criança participe do abuso, fazendo com que ela acredite que aquilo nada mais é que um joguinho divertido. Ele frequentemente sabe o que agrada as crianças e as recompensa ou suborna, né? Ele barganha. Em muitos casos, o agressor ele abusa sexualmente da criança a fim de satisfazer necessidades não sexuais suas, tais como o desejo de sentir importante, poderoso, dominador, admirado e desejado. Infelizmente, na maioria das vezes, a criança guarda o segredo de tais abusos e o agressor consegue dela isso usando as seguintes estratégias, né? Mencionando a irritação de outra pessoa. Se você contar isso à mamãe, ela vai ficar muito brava, você vai apanhar, né? Quer dizer, ele já manipula, ele arma. Menciona a separação. Se você contar isso para alguém, vão te mandar embora de casa, você não vai poder conversar com as pessoas. Mencionam também um alto prejuízo. Se você contar isso a alguém, eu vou te matar, eu vou judiar da tua mãe, eu vou matar o seu irmão, né? Mencionando fazer mal a alguém, isso se você contar, né? Então já vem aí uma coisa do silêncio, do calar. A revelação do abuso pode acontecer acidental ou propositalmente, né? De alguma forma ou de outra, representa o fim de um calvário para a vítima e uma possível punição para o agressor. Tem que ser denunciado, tem que prestar atenção, não importa se é o pai, se é o avô, se é o amigo, se é o namorado, tem que denunciar. A saúde do seu filho é mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Criança abusada sexualmente, em especial as menores, não entendem de verdade o que está acontecendo e ficam sem saber como reagir, se devem reagir. Em geral, elas fingem ignorar o fato e sofrem, muitas vezes anos caladas. O fato é revelado, muitas ainda têm que enfrentar o descrédito da própria família, da sociedade, o que é um absurdo, o que as dilacera mais ainda por dentro. Então, por favor, não me interessa se é marido, se é namorado, se é pai, se é amigo, quem é doente e está causando mal, e está causando mal para o seu filho. Então, se é um parceiro, seja quem for, não interessa. O abuso emocional na infância tem efeitos terríveis. E se você, mãe, pai, qualquer pessoa que perceba que está acontecendo com alguém que do seu conhecimento ou não, se você não fizer nada, você é igualmente responsável por todo o mal que essa criança possa sofrer e pelas consequências disso. E aí é uma questão de consciência. Consciência, você é pai, você é mãe, para de pensar no social, para de achar que foi a sua filha ou seu filho que despertou o outro, né? Porque às vezes acontece isso e não foi. É você que não quer abrir mão da sua relação às vezes por achar que o seu parceiro pode estar olhando o seu filho ou sua filha de uma forma diferente. Tenha vergonha, tenha responsabilidade, abra a mão do teu macho e vai lá, acorde o seu filho, porque ele é a sua principal
responsabilidade e um dia Deus vai pedir contas a você daquilo que você fez e daquilo que você não fez, e vai depender só de você que esse seja o momento mais feliz ou mais triste de toda a sua existência. Então esse recado é para você, pai, mãe, seja lá quem for, que vê uma coisa dessa e que acha que o outro que é o responsável. Não, é o adulto. Então se toca, cai a ficha, pensa um pouco na criança. Se a sua criança não foi bem cuidada, isso não significa que você vá fazer a mesma coisa com as outras. A responsabilidade é sua, você sabe, faça. É isso, fico bravo, fico aborrecida, às vezes eu choro de raiva quando eu venho no meu consultório esse tipo de caso. Depois que saem, eu fico acho que uns 40 minutos sentada, quieta, e a minha mente fica vazia, porque é muito forte, é muito doloroso isso, principalmente para nós que somos terapeutas e que lidamos com essas situações, né, de uma forma mais íntima no decorrer das situações, dos relatos. É muito difícil para nós, porque nós somos mães, e além de mãe, eu sou um ser humano responsável por tudo aquilo que cruza o meu caminho e por quem eu posso fazer alguma coisa. E é por isso que eu estou aqui. Vou colocar muitos vídeos, vou esclarecer, eu vou mostrar, de modo que a pessoa nunca possa falar: ah, eu não sabia. Sabia sim, tá lá, tá no YouTube, tá na internet, tá em qualquer lugar. Então é isso, gente. Chega por hoje, porque realmente é difícil.